Você sabia que a Bíblia menciona um pecado tão grave que pode afastar permanentemente o Espírito Santo da sua vida? Em Hebreus 10, versículo 29, lemos: De quanto maior castigo pensais vós que será considerado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança pelo qual foi santificado e ultrajar o Espírito da graça? Estas palavras revelam uma verdade solene que raramente se discute em nossas igrejas modernas. Existe um pecado que pode nos separar definitivamente da direção do Espírito Santo. Embora muitas pessoas conheçam o alerta de Jesus sobre a blasfêmia contra o Espírito, poucas compreendem realmente o que isso significa ou como esse pecado pode se manifestar em nossa vida diária. Hoje exploraremos essa verdade profunda que Billy Graham ensinou ao longo de seu ministério, expondo como esse pecado pode se desenvolver silenciosamente em nossos corações e o que podemos fazer para garantir que jamais cruzemos essa linha espiritual. Convidamos você a descobrir a verdade oculta por trás deste solene alerta bíblico e como esse entendimento pode transformar nosso relacionamento com Deus. Você está pronto para examinar um dos avisos mais sérios que Jesus nos deu nas Escrituras? Quando pensamos nos pecados que a Bíblia condena, geralmente nos vem à mente ações como adultério, roubo ou mentira. No entanto, existe um pecado que o próprio Jesus identificou como imperdoável, um pecado que tem consequências eternas. Em Mateus 12, versículos 31 e 32, Jesus declara: Por isso vos digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. E se alguém disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado, mas aquele que falar contra o Espírito Santo não obterá perdão, nem neste século, nem no vindouro. Esta passagem pode parecer apenas um simples alerta, mas contém uma profundidade espiritual que muitas vezes ignoramos. Aqui, a blasfêmia contra o Espírito Santo, um pecado específico dirigido à terceira pessoa da Trindade, torna-se um ponto sem volta em nosso relacionamento com Deus. Para entender o peso desta passagem, precisamos lembrar o contexto em que Jesus proferiu essas palavras. Jesus havia acabado de realizar um milagre, expulsando um demônio e curando um homem cego e mudo. Em vez de reconhecerem a obra do Espírito Santo nesse ato de compaixão, os fariseus acusaram Jesus de agir pelo poder de Belzebu, o príncipe dos demônios. É em resposta a essa acusação que Jesus emite seu solene alerta sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Não é essa uma imagem do que pode ocorrer em nossos próprios corações? Muitas vezes, quando o Espírito Santo age em nossa vida ou na vida de outras pessoas, podemos cair na tentação de atribuir sua obra a outras fontes, de descartar suas suaves impressões como mera coincidência ou até de resistir deliberadamente à sua ação transformadora. Essa resistência, quando levada ao extremo, pode evoluir para o pecado que Jesus descreve como imperdoável. Billy Graham, um dos evangelistas mais influentes do século XX, falou frequentemente sobre esse tema. Em seu livro O Espírito Santo, ativando o poder de Deus em sua vida, Graham escreveu: O único pecado que Deus não pode perdoar é a rejeição contínua de Jesus Cristo como Salvador, o que equivale a rejeitar o Espírito Santo. Essa interpretação nos ajuda a entender que a blasfêmia contra o Espírito Santo não é um ato isolado, mas sim uma atitude persistente de rejeição que, com o tempo, endurece o coração até o ponto de não retorno. Essa perspectiva é consistente com o que encontramos em Hebreus 6, versos 4 a 6. É impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e então caíram, sejam outra vez reconduzidos ao arrependimento.
visto que, de novo, crucificam para si mesmos o Filho de Deus e o expõem à zombaria. Esta passagem ressalta a seriedade de rejeitar persistentemente o Espírito Santo depois de ter experimentado sua obra em nossa vida. Para entender melhor esse pecado, precisamos examinar o que a Bíblia nos ensina sobre o papel do Espírito Santo. O Espírito Santo não é simplesmente uma força impessoal ou uma energia divina. Ele é a terceira pessoa da Trindade, igual em poder e glória ao Pai e ao Filho. Sua presença em nossa vida é essencial para nosso relacionamento com Deus e nosso crescimento espiritual. Em João 16, Jesus descreve a obra do Espírito Santo. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esse é um aspecto crucial do ministério do Espírito: convencer as pessoas de seu pecado e mostrar-lhes sua necessidade de um Salvador. Quando alguém rejeita persistentemente essa convicção, está efetivamente fechando a única porta pela qual a salvação pode entrar. Imagine uma pessoa presa em uma casa em chamas. Os bombeiros chegam e batem a porta, oferecendo um caminho para a segurança. Se a pessoa se recusa repetidamente a abrir a porta, chegará um momento em que será tarde demais para escapar. De modo semelhante, quando rejeitamos continuamente a ação do Espírito Santo que nos convence do pecado, podemos chegar a um estado em que nosso coração se endurece tanto que já não podemos responder ao seu chamado. É importante entender que esse endurecimento não ocorre da noite para o dia. É um processo gradual, uma série de decisões que conduzem a um coração cada vez mais insensível às coisas de Deus. Paulo descreve esse processo em Efésios 4, versículo 19, falando sobre aqueles que, tendo perdido toda a sensibilidade, se entregaram à lascívia para com avidez cometer toda espécie de impureza. A expressão-chave aqui é tendo perdido toda a sensibilidade. A capacidade de sentir convicção do pecado é um presente do Espírito Santo. Perder essa sensibilidade é um sinal perigoso de que estamos avançando para um território espiritual arriscado. Billy Graham frequentemente ilustrava esse processo comparando-o com o endurecimento gradual da pele por exposição repetida à fricção. Um carpinteiro que trabalha com as mãos eventualmente desenvolve calos que reduzem sua sensibilidade. De maneira semelhante, a resistência contínua à voz do Espírito Santo pode criar calos espirituais que nos tornam cada vez menos receptivos à sua influência. Esse endurecimento não resulta de um único ato de pecado, por mais grave que seja. Deus é incrivelmente paciente e misericordioso, sempre disposto a perdoar aqueles que se arrependem sinceramente. Como nos lembra o Salmo 103, versículo 8, misericordioso e piedoso é o Senhor, tardio em irar-se e grande em benignidade. O perigo surge quando rejeitamos persistentemente a misericórdia de Deus e continuamos em um caminho de rebelião consciente. A história do rei Saul no Antigo Testamento oferece uma ilustração poderosa desse processo. Saul começou seu reinado de maneira humilde e dependente de Deus, mas gradualmente tornou-se orgulhoso e desobediente. Em 1 de Samuel 16, versículo 14, lemos: O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o atormentava um espírito maligno da parte do Senhor. Esse versículo revela uma verdade solene. É possível que o Espírito Santo se afaste de alguém que o rejeita persistentemente. Outro exemplo bíblico encontra-se na vida do faraó na época de Moisés. Inicialmente, lemos que o faraó endureceu seu próprio coração contra Deus. Mas, após repetidas recusas, a Bíblia diz que o próprio Deus endureceu o coração do faraó. Isso ilustra um princípio espiritual. Quando rejeitamos a verdade de Deus de forma consistente, podemos eventualmente chegar a um ponto em que já não somos capazes de responder a essa verdade.
Agora, é importante esclarecer um ponto crucial. Se você está preocupado por ter cometido o pecado imperdoável, quase certamente não o cometeu. O simples fato de você se importar em ofender a Deus é evidência de que o Espírito Santo ainda está agindo na sua vida, produzindo essa preocupação. As pessoas que cometeram esse pecado não sentem remorso algum. Na verdade, chegaram a um ponto em que são incapazes de sentir qualquer convicção genuína de seu pecado. Billy Graham frequentemente recebia cartas de pessoas angustiadas que temiam ter blasfemado contra o Espírito Santo. Sua resposta sempre trazia consolo. O fato de você estar preocupado com isso é um sinal de que não cruzou essa linha. As pessoas que cometeram esse pecado não se preocupam com sua condição espiritual. Rejeitaram completamente a Deus e não têm desejo de se reconciliar com Ele. Para ilustrar melhor esse ponto, consideremos a diferença entre duas personagens bíblicas, Judas Iscariotes e Pedro. Ambos falharam gravemente com Jesus. Judas o traiu por 30 moedas de prata, enquanto Pedro o negou 3 vezes. Entretanto, as respostas de cada um ao seu próprio pecado foram radicalmente diferentes. Judas sentiu remorso, mas não um arrependimento verdadeiro. Tirou a própria vida em vez de buscar o perdão. Pedro, por outro lado, chorou amargamente após sua negação e posteriormente foi restaurado por Jesus. A diferença crucial não foi o pecado em si, mas a disposição do coração em relação ao arrependimento. Essa distinção nos leva a um entendimento mais aprofundado do que significa blasfemar contra o Espírito Santo. Não é simplesmente dizer palavras ofensivas sobre o Espírito, mas chegar a um estado de rebelião tão completa e de endurecimento tão profundo que a pessoa rejeita definitivamente a obra do Espírito Santo, fechando assim a única porta para o arrependimento e a salvação. Charles Spurgeon, o famoso pregador do século XIX, expressou dessa forma: o pecado imperdoável é a morte permanente do coração, no sentido de que rejeita deliberadamente Cristo. Billy Graham compartilhava essa perspectiva, enfatizando que esse pecado implica uma recusa persistente e deliberada, não um fracasso momentâneo, ou mesmo uma série de fracassos. Para entender melhor o perigo de rejeitar o Espírito Santo, devemos considerar suas funções essenciais em nossa vida cristã. É o Espírito Santo quem nos convence do pecado, nos guia a toda a verdade, nos consola em tempos de aflição, nos capacita para o serviço cristão e produz o fruto do caráter cristão em nossa vida. Quando rejeitamos persistentemente sua ação, estamos rejeitando tudo o que Deus deseja realizar em nós. Em João 14, versículo 26, Jesus descreve o Espírito Santo como o Consolador que vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Rejeitar o Espírito Santo significa rejeitar seu ensino e direção, ficando sem orientação divina. Em Romanos 8, versículo 16, aprendemos que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Rejeitar o Espírito significa perder essa segurança vital de nossa adoção na família de Deus. Talvez uma das funções mais importantes do Espírito Santo seja nos capacitar a viver a vida cristã. Em Atos 1, versículo 8, Jesus promete: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sem o Espírito, não temos o poder necessário para resistir à tentação, vencer o pecado e sermos testemunhas eficazes de Cristo. Esse poder não é opcional, é essencial para vivermos a vida que Deus nos chama a viver. Billy Graham frequentemente enfatizava que o pecado contra o Espírito Santo é particularmente perigoso porque rompe nosso relacionamento com a pessoa divina, que torna real a obra de Cristo em nossa vida. Como escreveu em seu livro, O Espírito Santo, é o Espírito Santo quem efetiva a obra de Cristo em nossos corações. Sem ele, não podemos experimentar a nova vida que Cristo veio dar.
Essa perspectiva nos ajuda a entender por que Jesus descreveu esse pecado como imperdoável. Não é porque Deus não esteja disposto a perdoar, mas porque a pessoa que comete esse pecado chegou a um ponto em que fechou completamente o coração à única influência que poderia levá-la ao arrependimento. Como disse o teólogo R.C. Sproul, não é que Deus não possa perdoar esse pecado, é que a pessoa que o comete não pode se arrepender dele. Para aprofundar nossa compreensão, examinemos as diferentes maneiras pelas quais podemos resistir ao Espírito Santo, criando um caminho perigoso que pode eventualmente conduzir ao pecado imperdoável se não tomarmos cuidado. Em Efésios 4, versículo 30, Paulo adverte: "E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção." Entristecer o Espírito significa causar-lhe dor ou tristeza. Isso acontece quando os crentes vivem de modo contrário à natureza e à vontade de Deus. Em 1 aos Tessalonicenses 5, versículo 19, Paulo alerta: "Não apagueis o Espírito." Essa metáfora sugere que o Espírito Santo é como um fogo que pode ser sufocado ou extinto em nossa vida. Apagamos o Espírito quando ignoramos suas impressões, resistimos à sua direção ou suprimimos seus dons em nossa comunidade. Essa resistência pode começar de forma sutil, talvez apenas ignorando aquela convicção persistente de que devemos abandonar um hábito pecaminoso ou dar um passo de fé que Deus nos pede. Por fim, em Atos 7, versículo 51, Estevão acusa os líderes judeus: "Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como vossos pais também vós." Resistir ao Espírito Santo significa opor-se ativamente à sua obra, rejeitando a verdade que ele tenta nos comunicar e nos recusando a ceder à sua direção em nossa vida. Essa resistência ativa é, talvez, o passo mais perigoso em direção ao pecado imperdoável. O caminho que leva a esse trágico estado espiritual normalmente segue um padrão. Começa com entristecer o espírito, causar-lhe tristeza com nosso pecado, mas ainda mantendo algum relacionamento com ele. Avança para apagar o espírito, reduzir ou eliminar sua influência em áreas específicas de nossa vida. E finalmente culmina em resistir ao espírito, opor-se ativamente à sua obra. Esse último passo, quando persistimos nele até o fim, pode resultar no endurecimento total, que Jesus descreve como blasfêmia contra o Espírito Santo. Billy Graham costumava usar a analogia de uma rã em água fervente para ilustrar esse processo. Se você coloca uma rã em água fervente, ela saltará imediatamente para se salvar. Mas se você a coloca em água fria e aumenta a temperatura lentamente, ela se acostumará gradualmente ao calor até ser tarde demais. De maneira semelhante, poucas pessoas rejeitam deliberadamente a Deus de uma só vez. Ao contrário, elas se afastam gradualmente, um pequeno compromisso após outro, até que seu coração se endureça completamente contra ele. Para entender melhor a natureza desse pecado, é útil considerar o que ele não é. A blasfêmia contra o Espírito Santo não é um rompante emocional em que se pronunciam palavras ímpias num momento de ira ou dor. Deus entende nossa fragilidade humana e não condena uma pessoa à separação eterna por um momento de fraqueza, um período de dúvida ou questionamento. Muitos crentes passam por períodos de dúvida em sua caminhada com Deus. A dúvida honesta pode levar a uma fé mais profunda quando tratada adequadamente. Até João Batista, que declarou Jesus como o Cordeiro de Deus, mais tarde enviou mensageiros para perguntar: "És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar outro?" Uma fase de rebeldia ou afastamento de Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que se afastaram de Deus, mas depois retornaram e foram restauradas. O filho pródigo na parábola de Jesus é o exemplo perfeito disso.
um pecado sexual ou moral, por mais grave que seja. Embora tais pecados sejam sérios e tenham consequências dolorosas, Deus promete em 1 de João 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não há pecado moral que ultrapasse o alcance do perdão de Deus quando há arrependimento genuíno. A chave para compreender o pecado imperdoável é reconhecer que não se trata tanto de uma ação específica, mas de uma condição do coração que se tornou permanentemente insensível a Deus. Como Billy Graham explicou em seu sermão, o pecado imperdoável é uma rejeição deliberada, contínua e final da obra salvadora do Espírito Santo. É dizer não a Deus tantas vezes que, por fim, você já não consegue dizer sim. Para ilustrar esse conceito, consideremos a analogia de um relacionamento romântico. Se alguém faz repetidas propostas de casamento ao seu par, e este rejeita a proposta uma e outra vez, chegará o momento em que a pessoa deixará de propor. Não é que ela não esteja disposta a se casar, mas que aceitou a decisão do outro de rejeitar o relacionamento. De modo semelhante, Deus respeita nossa decisão de rejeitá-lo, embora isso lhe cause profunda dor. A boa notícia é que, enquanto sentirmos qualquer desejo por Deus, qualquer preocupação com nosso estado espiritual ou qualquer convicção de pecado, o Espírito Santo ainda está agindo em nossa vida. Como disse Jesus em João 6, versículo 37, "O que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora." Se estamos indo a Cristo, mesmo com dúvidas e lutas, podemos ter certeza de que não cometemos o pecado imperdoável. Graham frequentemente contava a história de um jovem que veio a ele após um culto de evangelização, profundamente angustiado. "Cometi um pecado tão terrível que Deus nunca poderá me perdoar", confessou o jovem. Quando Graham perguntou o que ele havia feito, o rapaz explicou que num momento de rebeldia havia amaldiçoado o Espírito Santo. Graham o assegurou: "O fato de você estar tão angustiado com isso mostra que o Espírito Santo ainda está agindo em sua vida. Se realmente tivesse cometido o pecado imperdoável, você não estaria aqui buscando perdão." Essa verdade trouxe consolo imediato ao rapaz. A questão que devemos fazer não é tanto se já cometemos o pecado imperdoável, mas como podemos ter certeza de nunca chegar a esse ponto. A resposta é clara. Devemos manter um coração sensível e receptivo à obra do Espírito Santo em nossa vida. Isso implica várias disciplinas espirituais importantes. Primeiro, devemos manter uma vida constante de oração e estudo bíblico. No Salmo 119, versículo 11, o salmista diz: "Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti." A palavra de Deus é nossa defesa contra o endurecimento espiritual. Quando enchemos nossa mente com a verdade de Deus, criamos um ambiente no qual o Espírito Santo pode agir livremente. Segundo, devemos praticar a confissão regular de pecados. 1 de João 1, versículo 9, promete: "Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça." A confissão mantém nosso coração terno e receptivo à convicção do Espírito Santo. Terceiro, devemos cultivar a comunhão com outros crentes. Hebreus 10, versículo 25, nos exorta: "Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima." A comunidade cristã oferece responsabilidade mútua e encorajamento, essenciais para manter o coração sensível a Deus. Quarto, devemos obedecer prontamente quando o Espírito Santo nos convence do pecado ou nos guia a tomar alguma atitude. Tiago 4, versículo 17, adverte: "Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado." A desobediência persistente endurece o coração
e nos torna menos receptivos à direção futura do Espírito. Billy Graham costumava ilustrar esse princípio com a história de um homem que ignorava repetidamente o impulso do Espírito Santo para falar de Cristo a um colega de trabalho. Com o tempo, tornava-se cada vez mais fácil ignorar aquela voz interior, até quase não percebê-la. Anos depois, quando aquele colega faleceu sem Cristo, o homem sentiu um profundo remorso. Ele não havia cometido o pecado imperdoável, mas havia entristecido o espírito e perdido uma oportunidade que jamais se repetiria. A história bíblica do rico e Lázaro, em Lucas 16, fornece outra ilustração poderosa. O homem rico, depois de morrer e se encontrar em tormento, suplicou que alguém advertisse seus irmãos. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Essa história ilustra como a rejeição persistente da verdade pode levar a um estado em que, mesmo as evidências mais dramáticas, seriam insuficientes para produzir fé. Esse endurecimento espiritual não ocorre de uma só vez. É o resultado final de uma série de decisões que gradualmente tornam o coração menos receptivo a Deus. O autor de Hebreus alerta sobre esse perigo em Hebreus 3, versículo 8. Não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação no deserto. Um estudo atento desse versículo revela que ele se refere ao momento em que os israelitas se rebelaram contra Deus em Meribá, onde exigiram água e questionaram a presença e a bondade de Deus, apesar de terem presenciado milagres impressionantes. Essa cena nos lembra que até mesmo aqueles que vivenciaram de modo tangível a bondade de Deus podem acabar endurecendo seu coração contra Ele. O perigo não é apenas para os descrentes que rejeitam Cristo. Os crentes também podem escorregar gradualmente para um estado de insensibilidade espiritual. Paulo adverte em 1 aos Coríntios 10, versículo 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Nenhum de nós está imune ao perigo do endurecimento espiritual. A carta aos Hebreus, dirigida a crentes judeus tentados a abandonar sua fé em Cristo e voltar ao judaísmo, contém alguns dos avisos mais solenes da Bíblia sobre esse tema. Em Hebreus 6, versos 4 a 6, lemos: é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e então caíram, sejam outra vez reconduzidos ao arrependimento, visto que, de novo, crucificam para si mesmos o Filho de Deus e o expõem à zombaria. Essa passagem foi interpretada de diversas maneiras ao longo da história da Igreja, mas seu alerta básico é claro: existe um ponto de não retorno espiritual. Para aqueles que experimentaram profundamente a realidade de Deus e depois o rejeitam completamente, o retorno pode se tornar impossível, não porque Deus seja relutante em perdoar, mas porque o coração se endureceu ao ponto de ser incapaz de um arrependimento genuíno. Billy Graham comparava esse estado ao de um paciente com câncer que rejeita continuamente o tratamento até que a doença progrida além do ponto em que a medicina possa ajudar. Nesse caso, não é que os médicos se recusem a tratar o paciente, mas que a enfermidade já progrediu tanto que o tratamento não surte mais efeito. O endurecimento espiritual geralmente segue um padrão previsível. Começa com pequenos compromissos que parecem insignificantes. Uma mentirinha aqui, um momento de desonestidade ali, uma indulgência pecaminosa que justificamos como só desta vez. Com o tempo, esses pequenos compromissos minam nossa sensibilidade espiritual. O passo seguinte envolve justificar nosso pecado. Em vez de confessá-lo e nos arrependermos, encontramos maneiras de racionalizá-lo. Todo mundo faz isso. Ninguém se machuca.
Deus entende que sou humano. Essas justificativas são perigosas, porque nos permitem continuar pecando enquanto mantemos uma fachada de espiritualidade. Depois vem a negligência das disciplinas espirituais. A oração torna-se menos frequente, o estudo bíblico mais superficial, a frequência à igreja mais irregular. Essa negligência enfraquece nossas defesas espirituais e nos torna mais suscetíveis a compromissos ainda maiores. Eventualmente, podemos chegar a um estado de indiferença espiritual. Aquilo que antes nos comovia profundamente, um sermão poderoso, uma passagem bíblica que confronta nosso pecado, o testemunho de uma vida transformada por Cristo, já não nos afeta. Esse entorpecimento espiritual é especialmente perigoso porque pode nos levar a pensar que estamos bem, quando na verdade corremos grande perigo. O passo final, nesse caminho descendente, é a rejeição deliberada e consciente. Nesse ponto, a pessoa não está apenas vendo seus pecados ou compromissos como fraquezas humanas, mas está em aberta rebelião contra Deus, rejeitando conscientemente sua autoridade e verdade. Esse estado, quando mantido até o fim, representa o pecado imperdoável descrito por Jesus. É importante notar que a cada passo desse caminho descendente, há oportunidade de arrependimento e restauração. Como disse o profeta Isaías, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías 55, versículo 6. A implicação clara é que existe um tempo em que o Senhor pode ser encontrado e um tempo em que não. Billy Graham ilustrava esse princípio com a história de um relógio mecânico antigo. Se não lhe dermos corda regularmente, ele parará de funcionar. De modo semelhante, se ignoramos continuamente o Espírito Santo, podemos chegar a um ponto em que já não sentimos sua presença nem sua convicção. Esse estado não ocorre de repente, mas por meio de um processo gradual de negligência espiritual. Um aspecto especialmente perigoso desse endurecimento é que ele pode ocorrer enquanto mantemos uma aparência externa de religiosidade. Jesus advertiu sobre os fariseus que limpam o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e de intemperança. Mateus 23, versículo 25. É possível frequentar a igreja regularmente, usar linguagem religiosa e até servir em ministérios enquanto nosso coração se endurece gradualmente contra a verdadeira obra do Espírito Santo. C.S. Lewis capturou vividamente essa ideia em seu livro O Grande Abismo, quando escreveu: o inferno começa com uma fadiga, um tédio, um zumbido de insetos ao meio-dia e não termina. O endurecimento espiritual geralmente não começa com uma rejeição dramática de Deus, mas com uma indiferença sutil que gradualmente cresce até se tornar resistência ativa. Para muitos, o caminho para esse endurecimento começa com a desculpa de vou cometer este pecado apenas mais uma vez e então paro. Como Graham costumava salientar, poucos pecados são tão perigosos quanto aquele que planejamos cometer só mais uma vez. Cada vez que cedemos deliberadamente à tentação, tornamo-nos mais dispostos a ceder de novo e menos dispostos a ouvir a voz do Espírito Santo que nos adverte. Então, como podemos nos proteger contra essa progressão perigosa rumo ao endurecimento espiritual? A chave está em desenvolver hábitos que mantenham nosso coração sensível ao Espírito Santo. Entre esses hábitos, poucos são tão importantes quanto manter uma atitude de arrependimento humilde. O arrependimento não é apenas sentir-se mal por nossos pecados. É uma mudança completa de mentalidade que leva a uma mudança de direção. Como Billy Graham frequentemente explicava, o arrependimento significa dar meia volta. É como ir por um caminho, perceber que ele está errado, dar meia volta e tomar o caminho certo. Em 2 de Timóteo 2, versículo 25,
Paulo fala daqueles que se opõem à verdade, expressando a esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento para conhecerem a verdade. Note que o arrependimento é algo que Deus concede. Não podemos produzi-lo por nossos próprios esforços. Isso destaca a gravidade do pecado imperdoável. Trata-se de um estado em que a pessoa rejeitou de forma tão completa o Espírito Santo que já não é capaz de experimentar o arrependimento que Deus oferece. Outro hábito crucial para manter o coração sensível é praticar a obediência imediata às impressões do Espírito Santo. Toda vez que sentimos aquela suave convicção de fazer o que é certo ou de evitar o que é errado, temos uma escolha. Podemos responder em obediência, fortalecendo nossa sensibilidade espiritual, ou podemos resistir, enfraquecendo-a. Como disse John Wesley, não procures a bênção de Deus ignorando a vontade que Ele já revelou. A prática regular da confissão também é vital. Em Provérbios 28, versículo 13, lemos: O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. A confissão não é simplesmente admitir o erro, é concordar com Deus quanto à verdadeira natureza do nosso pecado. Esse acordo com Deus mantém nosso coração alinhado com sua perspectiva e evita o tipo de auto-engano que leva ao endurecimento. Também devemos cultivar uma dependência constante do Espírito Santo. Jesus disse a seus discípulos em João 15, versículo 5: Sem mim nada podeis fazer. Essa dependência não é fraqueza, é o reconhecimento da realidade da nossa condição espiritual. Precisamos da orientação e do poder do Espírito Santo para viver a vida cristã. A participação regular na comunhão cristã também é essencial. Hebreus 10, versículo 25, nos exorta a não deixar de congregar. A comunidade cristã oferece prestação de contas, encorajamento e perspectiva, fundamentais para manter um coração sensível a Deus. Quando nos isolamos, ficamos muito mais vulneráveis ao auto-engano e ao endurecimento gradual. Billy Graham costumava contar a história de um membro de igreja que deixara de comparecer aos cultos com regularidade. Seu pastor o visitou em um dia frio de inverno. Sentados diante da lareira, o membro explicou que poderia ser cristão sem frequentar a igreja. Sem dizer nada, o pastor pegou um tição em brasa da lareira e o colocou de lado. Em poucos minutos, o fogo que antes ardia intensamente se apagou. Entendeu? Perguntou o pastor. A lição era clara. Separados da comunidade de fé, nosso fervor espiritual tende a esfriar. Esse esfriamento espiritual frequentemente começa com o que poderíamos chamar de pequenas desobediências. Não são os grandes pecados escandalosos que tipicamente iniciam o processo de endurecimento, mas as pequenas concessões que fazemos diariamente. Como o escritor C.S. Lewis observou em Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, os caminhos mais seguros para o inferno são os suaves, o declive leve, sem curvas abruptas, sem marcos, sem placas. Essas pequenas concessões podem incluir coisas como ignorar a convicção de orar ou ler a Bíblia regularmente. Permitir que pensamentos impuros permaneçam em nossa mente sem confrontá-los. Comprometer nossa integridade de pequenas maneiras que justificamos como insignificantes. Guardar ressentimento em vez de praticar o perdão. Falar negativamente dos outros quando não estão presentes. À primeira vista, essas ações podem parecer relativamente inofensivas. Porém, com o tempo, podem corroer nossa sensibilidade ao Espírito Santo e nos conduzir a um comprometimento espiritual cada vez maior. Considere o exemplo de um vício. Poucas pessoas se tornam viciadas de uma hora para outra. O processo geralmente começa com um uso ocasional que gradualmente se intensifica, até que a pessoa perde o controle. De modo semelhante,
O endurecimento espiritual normalmente começa com pequenos passos que, ao longo do tempo, levam a uma insensibilidade mais profunda. Billy Graham ilustrou esse princípio com a história das rãs fervidas. Se você coloca uma rã em água fervente, ela salta imediatamente. Mas, se a coloca em água fria e aumenta a temperatura gradualmente, a rã se adapta às mudanças até ser tarde demais para escapar. De maneira semelhante, podemos nos adaptar gradualmente a compromissos espirituais cada vez maiores, até que nosso coração fique seriamente endurecido. A boa notícia é que Deus é incrivelmente paciente e misericordioso. Como escreveu Pedro em 2 de Pedro 3, versículo 9. O Senhor não demora a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Mas é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus não está ansioso para nos condenar, está ansioso para nos restaurar e renovar. Na verdade, a própria capacidade de sentir convicção pelo pecado é um presente de Deus. Quando o Espírito Santo nos convence do pecado, ele não o faz para nos condenar, mas para nos guiar ao arrependimento e à restauração. Como Jesus explicou em João 16, versículo 8, o Espírito veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Essa convicção não é uma sentença final, mas um convite à reconciliação. Mesmo para aqueles que sentem ter ido longe demais em sua rejeição a Deus, há esperança. A história do filho pródigo em Lucas 15 nos lembra que Deus está sempre disposto a receber aqueles que retornam a Ele com um coração arrependido. Assim como o pai na parábola, Deus está olhando para o horizonte, aguardando ansiosamente nosso retorno. Billy Graham contava frequentemente a história de um homem que compareceu a uma de suas cruzadas e se sentiu profundamente tocado pela mensagem, mas resistiu ao apelo. Noite após noite, sentia a convicção do Espírito Santo, mas endurecia seu coração. Na última noite do evento, um amigo lhe suplicou que atendesse ao chamado do altar. É sua última oportunidade, advertiu o amigo. Não, terei muitas outras, respondeu o homem. A caminho de casa, naquela noite, ele sofreu um ataque cardíaco fatal. Como Graham observou com gravidade, nunca sabemos quando nossa última oportunidade será realmente a última. Essa história destaca a urgência de responder ao Espírito Santo enquanto ainda sentimos sua convicção. Em Hebreus 3, versículo 15, somos advertidos. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O momento de responder a Deus é sempre agora, não em algum futuro indefinido. Por outro lado, para aqueles que temem já ter cometido o pecado imperdoável, há consolo na promessa de Jesus em João 6, versículo 37. O que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Se você ainda sente o desejo de buscar a Deus, se ainda se preocupa com sua condição espiritual, essas são evidências de que o Espírito Santo ainda está agindo em sua vida. Graham, frequentemente, recebia cartas de pessoas profundamente angustiadas que temiam ter blasfemado contra o Espírito Santo. Sua resposta era consistente. A preocupação em si é evidência de que o Espírito Santo ainda está trabalhando na sua vida. As pessoas que cometeram o pecado imperdoável não se importam com isso. Elas rejeitaram completamente a Deus. A melhor proteção contra o endurecimento espiritual é manter um coração terno diante de Deus por meio da obediência diária ao Espírito Santo. Em Ezequiel 36, versículo 26, Deus promete: Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Esse é o desejo de Deus para cada um de nós. Não corações de pedra, insensíveis ao seu espírito, mas corações de carne, vivos e receptivos à sua direção.
O processo de endurecimento espiritual pode ser comparado ao que acontece com um caminho muito pisado. No início, o caminho pode ser de terra fofa, onde as pegadas ficam bem marcadas. Mas, com o tempo e o tráfego constante, ele se compacta tanto que a chuva quase não consegue penetrá-lo. Nosso coração pode passar por um processo semelhante. As decisões repetidas de ignorar o Espírito Santo podem, em última análise, criar um coração tão endurecido que nem as verdades mais poderosas conseguem penetrá-lo. Os evangelhos registram um exemplo impactante desse endurecimento na resposta dos líderes religiosos aos milagres de Jesus. Em João 11, depois que Jesus ressuscitou Lázaro dos mortos, a resposta dos principais sacerdotes e fariseus não foi crer, mas planejar a morte de Jesus. Em João 12, versículo 10, lemos que planejaram também matar Lázaro, porque por causa dele, muitos dos judeus se afastavam e criam em Jesus. Esse nível de endurecimento é espantoso. Estavam dispostos a eliminar a evidência viva do poder de Deus, em vez de confrontar a verdade que desafiava suas posições e preconceitos. Talvez uma das ilustrações mais claras do perigo do endurecimento gradual seja a história do rei Saul. Quando o conhecemos, em 1 de Samuel 9, ele é descrito como jovem e belo. Dentre os filhos de Israel, não havia outro mais belo do que ele. Saul começou com humildade, até mesmo se escondendo entre as bagagens quando foi escolhido como rei. Mas ao longo do tempo, uma série de decisões desobedientes levou à sua ruína espiritual. Primeiro, em 1 de Samuel 13, ele não esperou Samuel como fora instruído e ofereceu um sacrifício ele mesmo. Quando foi confrontado, apresentou desculpas em vez de um arrependimento genuíno. Depois, em 1 de Samuel 15, desobedeceu parcialmente a ordem de Deus de destruir completamente os amalequitas, poupando o melhor do despojo e o rei Agag. Novamente, quando foi confrontado, Saul inicialmente negou seu pecado, depois o admitiu, mas culpou o povo, e por fim, mostrou-se mais preocupado com sua reputação do que com seu relacionamento com Deus. O resultado desse padrão de desobediência e arrependimento falso foi trágico. Em 1 de Samuel 16, versículo 14, lemos: O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o atormentava um espírito maligno da parte do Senhor. Dali em diante, Saul mergulhou em ciúmes, paranoia e eventualmente consultou uma médium, prática que ele mesmo havia proibido antes. A história de Saul é um lembrete solene de como até aqueles que começam bem podem, por meio de uma desobediência persistente, afastar-se tanto de Deus que perdem totalmente a sensibilidade espiritual. Em contraste, consideremos Davi. Embora Davi tenha cometido pecados gravíssimos, incluindo adultério e assassinato, sua resposta quando foi confrontado foi radicalmente diferente da de Saul. Em 2 de Samuel 12, quando o profeta Natã o confronta, sua resposta imediata é: pequei contra o Senhor. Não há desculpas nem tentativa de culpar terceiros, apenas um reconhecimento completo de sua culpa. Mais tarde, no Salmo 51, Davi expressa um arrependimento profundo e genuíno, suplicando: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. A diferença crucial entre Saul e Davi não foi a gravidade de seus pecados, mas a condição de seus corações quando confrontados com eles. Saul se endureceu na desobediência. Davi se quebrou em arrependimento. Essa diferença determina se nos afastamos de Deus ou nos aproximamos dele por meio de nossas falhas. Billy Graham destacava com frequência a importância de manter um coração quebrantado e contrito diante de Deus. Citando o Salmo 51, versículo 17, ele lembrava que os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado.
a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Essa atitude de humilde dependência da misericórdia de Deus é o oposto do endurecimento que leva ao pecado imperdoável. Uma parábola que ilustra de forma vívida o perigo do endurecimento espiritual encontra-se em Mateus 13, onde Jesus descreve 4 tipos de solo que representam diferentes condições do coração humano. O solo à beira do caminho, onde a semente é imediatamente arrebatada pelas aves, representa corações tão endurecidos que a palavra de Deus nem consegue criar raízes. O solo pedregoso, onde as plantas brotam rapidamente, mas depois murcham por falta de raízes profundas, representa corações que respondem emocionalmente, mas não têm compromisso duradouro. O solo espinhoso, onde as plantas são sufocadas pelos espinhos, representa corações distraídos pelas preocupações e riquezas deste mundo. Somente o bom solo, que produz uma colheita abundante, representa corações receptivos e obedientes à palavra de Deus. O mais significativo nessa parábola é que os 4 tipos de solo recebem a mesma semente. A diferença não está na mensagem, mas na condição do coração que a recebe. Isso nos lembra que o mesmo Evangelho pode produzir resultados radicalmente diferentes, dependendo da receptividade do ouvinte. O endurecimento do coração não é algo que Deus impõe arbitrariamente. É uma condição que desenvolvemos através de nossas respostas à verdade de Deus. Então, como ocorre esse endurecimento em termos práticos? Normalmente segue um padrão previsível. Familiaridade sem reverência. Tornamo-nos tão acostumados às verdades de Deus que elas perdem impacto sobre nós. Como Graham frequentemente observava, a familiaridade gera indiferença. As pessoas que cresceram em lares cristãos ou frequentaram a igreja durante anos são particularmente suscetíveis a esse perigo. As palavras da Bíblia podem se tornar meras palavras, as orações rituais vazios e a adoração uma rotina sem significado. Essa familiaridade sem reverência é o primeiro passo em direção ao endurecimento espiritual. Desobediência seletiva. Começamos a escolher quais partes da vontade de Deus obedecer e quais ignorar. Podemos manter uma aparência externa de espiritualidade enquanto, secretamente, abrigamos áreas de desobediência em nossa vida. Essa hipocrisia corrói nossa integridade espiritual e reduz gradualmente nossa sensibilidade à convicção do Espírito Santo. Autoengano. Passamos a acreditar em nossas próprias desculpas e racionalizações. A Bíblia adverte sobre o poder enganoso do pecado, em Hebreus 3, versículo 13, onde somos exortados a exortar uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O pecado sempre distorce nossa percepção da realidade, fazendo-nos ver as coisas não como elas realmente são, mas como desejamos que sejam. Insensibilidade espiritual total. Nesse estado, a pessoa já não sente convicção pelo pecado, nem desejo por Deus. A consciência foi cauterizada, como Paulo descreve em 1 de Timóteo 4, versículo 2. Tal qual uma cicatriz de queimadura que não sente mais o toque, o coração já não responde à suave voz do Espírito Santo. É nesse estado final, de insensibilidade total, que ocorre o pecado imperdoável. Não é que Deus se recuse a perdoar, mas que a pessoa se tornou incapaz de buscar o perdão. Como Billy Graham declarou, não é Deus quem abandona o homem, mas o homem quem abandona a Deus. Esse entendimento do pecado imperdoável como um estado final de insensibilidade espiritual, em vez de um ato específico, é respaldado por várias passagens bíblicas. Em Efésios 4, versículo 19, Paulo descreve aqueles que, tendo perdido toda a sensibilidade, se entregaram à dissolução para cometer toda sorte de impureza com avidez.
Em Romanos 1, Paulo descreve um processo em que Deus os entregou aos seus próprios desejos pecaminosos, não como um ato de juízo arbitrário, mas como a consequência natural de sua rejeição persistente da verdade. Billy Graham costumava apontar que há duas linhas que correm ao longo de toda a Bíblia: a linha do amor e misericórdia de Deus e a linha da santidade e justiça de Deus. Essas linhas nunca estão em conflito. São aspectos complementares do caráter de Deus. Sua misericórdia está sempre disponível para aqueles que se arrependem genuinamente, mas Ele também respeita nossa liberdade de escolha, mesmo quando escolhemos rejeitá-lo. Para aqueles que se preocupam em ter cometido o pecado imperdoável, Graham oferecia esta segurança. Se você está preocupado por ter cometido o pecado imperdoável, essa própria preocupação é evidência de que não o fez. As pessoas que o cometeram não se preocupam com isso. Seu coração se tornou tão insensível que elas já não sentem convicção pelo pecado, nem desejo por Deus. Esse consolo é coerente com as palavras de Jesus em João 6, versículo 37. Aquele que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Se você ainda sente desejo de ir a Jesus, se ainda se preocupa com sua condição espiritual, o Espírito Santo ainda está agindo em você. Você não cruzou aquela linha fatal de insensibilidade total. Para ilustrar essa verdade, Graham costumava contar a história de um jovem que foi falar com ele após uma reunião de evangelismo. O rapaz estava angustiado, convencido de que havia cometido o pecado imperdoável. Durante um período de rebeldia, havia blasfemado deliberadamente contra Deus e sentia que fora longe demais para ser perdoado. Graham perguntou: "Você quer aceitar Jesus como seu Salvador?" "Mais do que tudo", respondeu o rapaz, "mas temo que seja tarde demais." "O fato de você desejar ser salvo", explicou Graham, "é prova de que o Espírito Santo ainda está agindo em sua vida. Se você tivesse realmente cometido o pecado imperdoável, não se importaria nem um pouco com sua condição espiritual." Naquela noite, o jovem recebeu Cristo como Salvador, liberto do medo que o atormentava. Essa história ilustra uma verdade importante. A resposta adequada à preocupação espiritual não é o desespero, mas o arrependimento. Se você sente convicção de pecado ou preocupação com seu relacionamento com Deus, essa convicção é um presente do Espírito Santo, convidando-o a voltar-se para Deus em arrependimento e fé. O arrependimento genuíno envolve 3 elementos: um reconhecimento completo do nosso pecado, um pesar sincero por termos ofendido a Deus e um compromisso de abandonar o pecado e buscar a Deus. Esse tipo de arrependimento é impossível sem a obra do Espírito Santo em nós. O fato de podermos nos arrepender é evidência de que o Espírito Santo ainda está em ação. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que falharam gravemente, mas encontraram perdão e restauração por meio do arrependimento genuíno. Davi, como já vimos, foi perdoado após adultério e assassinato. Pedro foi restaurado depois de negar Jesus 3 vezes. O apóstolo Paulo, que antes perseguia a igreja, foi transformado em um poderoso mensageiro do Evangelho. Essas histórias nos lembram que não existe pecado grande demais para a graça de Deus quando há arrependimento verdadeiro. Porém, essas mesmas histórias também destacam a importância de responder à convicção do Espírito Santo enquanto ainda a sentimos. Em 2 aos Coríntios 6, versículo 2, Paulo cita o profeta Isaías: "No tempo favorável te ouvi, e no dia da salvação te socorri. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação." Há uma urgência nesse chamado que não devemos ignorar. Embora Deus seja paciente, Ele não promete que sempre sentiremos a mesma convicção que sentimos hoje. Graham costumava comparar a convicção do Espírito Santo à maré. Quando a maré está alta,
é relativamente fácil flutuar um barco encalhado na praia. Mas quando a maré baixa, pode ser impossível mover o mesmo barco sem ajuda externa. De modo semelhante, há momentos em nossa vida em que o Espírito Santo parece agir com intensidade especial, trazendo convicção e clareza espiritual. Ignorar ou resistir ao Espírito nesses momentos críticos pode trazer consequências duradouras. A história de Félix em Atos 24 ilustra esse perigo. Enquanto ouvia Paulo falar sobre a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro, Félix ficou amedrontado e respondeu: "Agora vai-te, mas tendo oportunidade te chamarei." Não há evidência nas Escrituras de que essa oportunidade conveniente tenha chegado algum dia. Félix sentiu a convicção do Espírito Santo, mas escolheu adiá-la para um momento mais oportuno, um momento que aparentemente nunca veio.